que você acha? Qual que é as pessoas, eu acho que hoje em dia as pessoas transferem muita da responsabilidade da educação para a escola. Sim. O que eu não acho correto. Eu fui professora também. Legal. E aí, hoje em dia, quando eu ouço comentário assim, não aprendeu isso na escola, eu fico, mas isso não é coisa que professor devia estar ensinando. É o papel dos pais ensinar, né? Isso. Eu acho que quando a gente fala de conhecimento, de conteúdo, ok, mas educação básica, bons modos, tem umas coisas que tem que vir de casa já pronto. Claro. Mas, na sua visão, qual que é o papel da escola? A escola, qual que é o limite da escola de ensinar conteúdos voltados para essa área sexual? Exato. Então, vamos lá. Assim, eu acho que os pais é que têm que estar antenados a isso que a gente falou, ver as curiosidades dos filhos, responder essas perguntas, né, na medida em que elas acontecerem, tudo certo. E a escola? A escola tem que ensinar cientificamente as coisas, entendeu? Então, assim, de onde vêm os bebês? Então, é assim, é uma célula do homem que entra em contato com o óvulo da mulher e vem assim, assim, e vai explicando cientificamente o que acontece. Então, eu acho que isso é importante. E quando que isso pode acontecer? Geralmente é depois de 10, 11 anos, que a criança já tem a capacidade de entender cientificamente melhor isso. Então, a escola tem que ela tem que dar respostas, vamos dizer assim, embasadas na ciência, uma coisa mais científica. E essa parte da curiosidade de como é feito, o que acontece, se eu vejo na internet, se eu vejo isso realmente são os pais que têm que dar essas respostas. Então, assim, terceirizar para a escola, totalmente errado. Então, os pais têm que ter essa antena, captar a necessidade do seu filho, as curiosidades, responder nesse espaço de diálogo que eu falo que tem que ter, responde até onde a maturidade dele é capaz de entender e vamos tocando a vida assim. E a escola, depois de 10 anos, vamos dar uma aula sobre determinadas situações. É isso. Eu entendo que os pais têm uma preocupação em relação a conteúdo de educação sexual na escola, porque a gente também tem que entender qual que é a formação desse professor que chegou lá para aplicar esse conteúdo, né? Uhum. Então, eu entendo a preocupação em algum desse sentido, desse conteúdo. Agora, por outro lado, se os pais não têm essa coisa de aprender a conversar sobre o assunto para conversar com o seu filho, talvez ele precisa da escola nesse sentido para tentar ajudar esse adolescente, porque realmente vem umas coisas assim que a questão do preservativo. Eu lembro que lá na minha casa, minha mãe, a única coisa que ela falava era: use um preservativo. Minha mãe teve 5, 6 filhos, então ela aprendeu bem que é preciso do preservativo. Depois de 6 filhos, ela entendeu que precisava de preservativo. Era só. E aí a menina, por exemplo, que vai ter suas primeiras vezes, depois quando chega a uma certa idade, ela não sabe o que tem que fazer, não sabe mesmo, não sabe como fazer uma higiene íntima, que é algo que... Nossa, como é difícil falar sobre higiene íntima, né? Porque vou te dar um exemplo do meu, eu descobri que eu aprendi tarde que devia ter uma higiene íntima. Tá. Depilação, fazer literalmente a limpeza, né, na vulva e tudo mais. E são coisas que a minha mãe não me ensinou, provavelmente porque ela não foi ensinada também. Sim, né? Claro. E essas coisinhas, assim, que às vezes a gente não para falar no dia a dia. Outra coisa, assim, que pega muito, estava a gente falando do seu filho, que talvez entender por que ele foi parar no conteúdo quando começa a ter ali aquelas explosões de hormônios nos adolescentes, que eles começam a ter vontade, de curiosidade de se tocar e tudo mais, tem muitos pais que acham isso uma aberração e dão bronca e briga. Eu sofri isso. Né? A minha mãe me fazia sentir culpada por isso. Né? Por conta, isso é pecado, isso é errado, entendeu? E isso gera um bloqueio muito grande. É isso. Entendeu? Porque você começa a acreditar, meu pai tá falando que é errado, deve ser errado mesmo, e tá tudo bem, né? Só que no momento que a gente vive hoje, Nina, isso não tem como você dizer que é errado. Não pode mais, né? Não, entendeu? Porque você se torna uma pessoa desinformada. O mundo, entendeu? Graças a Deus, nesse ponto evoluiu. Como que é a orientação para isso, doutora? Então, você tocou, Nina, num ponto importante que, assim, existem
pais que têm as suas próprias limitações para falar sobre esse assunto, seja por questões religiosas que os movem, seja por quais razões forem. Então, tem pais que são bloqueados um pouco de falar sobre esse assunto com seus próprios filhos, né? E as crianças têm as demandas. Então, como é que a gente vai resolver? Passar tudo isso para a escola não dá, porque a escola também tem um limite de atuação. Então, essas crianças vão buscar informação com seus pares, com os amigos, e aí, geralmente, tem um amigo cujos pais conseguiram e têm facilidade para falar, explicaram, e esse amigo vai explicar para o amigo, e assim a coisa sempre foi andando. E eu coloco agora, como profissional, os pediatras hoje têm uma formação que lhes deixa aptos a conversar com o adolescente sobre isso. É nessa hora que você está na consulta com o adolescente, pede para o pai, para a mãe sair, você tem dúvida, alguma coisa aqui? E você fala claramente como põe um preservativo, como faz uma higiene íntima, tudo. Você pode falar tudo. O profissional pode falar tudo. Ensinar a criança do ponto de vista assim, técnico, até como é que você vai fazer. Sempre respeitando a curiosidade daquele paciente que está ali do adolescente que está na sua frente. Nunca extrapolando, né? Ele tem uma curiosidade, você sacia aquela curiosidade. E vê se vem outra pergunta. E aí vamos assim.